Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi e eu sou a Adrissa Moura, psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E hoje eu estou aqui convidando vocês para nós refletirmos sobre um tema bastante importante, que são os distúrbios alimentares. Importante, muito recorrente essa discussão hoje em dia, por causa dos conceitos que temos de beleza ultimamente, de corpos perfeitos, de aplicativos de embelezamento, das mídias sociais, nas quais acabamos sendo assaltados por muitas imagens de corpos que beiram a perfeição e que acabam fazendo com que as pessoas fiquem descontentes com as suas realidades. Os distúrbios alimentares, eles são doenças, né? São doenças psíquicas que têm uma relação direta com a relação que o sujeito tem com a ingestão de alimentos. As doenças mais comuns conhecidas são a anorexia e a bulimia nervosas. A anorexia nervosa, ela consiste em linhas gerais numa recusa em se alimentar, né? É um sujeito que se alimenta muito pouquinho, é uma inanição voluntária. E geralmente também associado a um uso excessivo de laxantes, diuréticos e a muitos exercícios físicos, assim, exercícios físicos que levam à exaustão, sempre com o objetivo de emagrecer. São sujeitos que muitas vezes estão já muito magros ou estão no seu peso ideal, mas que não se enxergam desse modo, que tem uma distorção da sua autoimagem. E geralmente acontece com sujeitos extremamente perfeccionistas ou que tenham baixa autoestima. A bulimia nervosa, ela consiste em linhas gerais numa compulsão alimentar inicial que provoca uma ingesta muito grande de alimentos e logo depois na provocação voluntária do vômito. Então aí o sujeito tem o objetivo de que com esse vômito que ele provoca, ele consiga manter o seu peso, não engordar, né? Ou até emagrecer. Então a bulimia geralmente ela é acompanhada por sentimentos muito significativos de culpa e de aversão a si próprio, porque a pessoa acaba se culpando por ter ingerido tanto alimento e ter que provocar o próprio vômito. Também ocorre com pessoas que geralmente têm baixa autoestima. Bem, a boa notícia é que esses dois distúrbios têm tratamento e têm cura. Porém, é muito importante que se detecte o quanto antes para que se possa minimizar as consequências dessas doenças, que podem ser muito sérias. As consequências dos distúrbios alimentares, elas podem passar desde a sensação de fraqueza, queda de cabelo, problemas na aprendizagem, até consequências muito mais sérias, como baixa na pressão arterial, falência renal, diminuição dos órgãos vitais, infertilidade e até o óbito. São as doenças psiquiátricas mais associadas ao óbito. Então é muito importante que, se você tem alguém na sua família que lhe pareça que pode ter essa doença, ou que se você mesmo entende que possa começar a estar desenvolvendo esse tipo de distúrbio, fique bem atento e procure ajuda. Os distúrbios alimentares, eles são distúrbios mais associados à camada mais jovem e feminina da população. Geralmente as adolescentes acabam tendo esse tipo de distúrbio. Na verdade, 10% dos adolescentes têm esse tipo de distúrbio e 10% dos sujeitos que têm distúrbio alimentar são homens. É um número que tem aumentado ultimamente, né? Os homens têm aumentado a frequência de ter distúrbios alimentares, também associados ao uso de anabolizantes e aos exercícios excessivos, que também tem uma relação direta aí com a busca de corpos fortes e perfeitos. Existe evidência também de que crianças podem ter distúrbios alimentares e esse número também tem aumentado. E também, de uma forma bastante preocupante,
que cada vez mais isso pode estar ocorrendo sem que as famílias percebam, principalmente nos casos de bulimia, porque como na bulimia não existe uma perda de peso significativa, existem pesquisas que apontam que até que se descubra que você convive com um sujeito que tem bulimia, demora de 8 a 10 anos, né? Então, acaba sendo difícil de detectar e muitas vezes, quando se detecta, as consequências acabam sendo bastante sérias. Existem algumas causas associadas ao início dos distúrbios alimentares. Claro que não significa que são sempre estas, mas são as mais recorrentes, né? Que seria a baixa autoestima, a depressão, o acúmulo de eventos estressores, que pode ocasionar o distúrbio alimentar no sujeito, traumas significativos também, e a questão da ideação suicida. Sujeitos com personalidades perfeccionistas também tendem a ter mais distúrbios alimentares, mas geralmente o dado mais comum entre todos esses sujeitos é uma distorção da autoimagem, né? São problemas de autoimagem, é o sujeito que se enxerga de um modo que está distorcido. Então, essa busca sempre por emagrecer mais e mais. E, em termos de psicoterapia, né, o que se indica é trabalhar a relação do sujeito com a alimentação, que pode passar por outras N causas aí e componentes inconscientes, mas que na psicoterapia existe a possibilidade de serem trabalhados. Bom, esse assunto ele é bastante extenso, né? No próximo vídeo, então, eu convido vocês a assisti-lo, porque eu vou conversar com vocês sobre a tratativa das famílias, nos casos de terem alguém na família que tem algum distúrbio alimentar e como que funciona a terapêutica. E também deixo as dicas, né, de que vocês fiquem atentos para os sintomas de que existe algum distúrbio alimentar, que é a perda de peso significativa e em pouco tempo, o comportamento antissocial, que acaba iniciando com um comportamento evitativo do sujeito de fazer as refeições com a família, ou de evitar também festas e situações nas quais ele vai ter que comer, sintomas de depressão, de cansaço, uma excessiva preocupação com a própria imagem, né, com a aparência física, exercícios físicos excessivos também, e as idas ao banheiro após as refeições. Então, esses são sintomas que você pode ficar atento, que daqui a pouco podem estar indicando sim a presença de algum distúrbio alimentar. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Agradeço vocês terem me escutado e no próximo vídeo conversaremos ainda sobre esse assunto. E até lá, então. Um abraço grande.